Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém, pessoal? Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o momento de alimentarmos o nosso espírito. Amém? Se você se encontra fraco, desanimado espiritualmente falando, agora é o momento de você fazer uso, do banquete que Deus vai nos entregar agora para o seu fortalecimento espiritual. Eu quero começar com vocês. Eu vou ler um versículo lá de Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Filipenses 3, 1. Somente esse versículo. Depois nós vamos lá para Marcos capítulo 11. Em Marcos capítulo 11 nós vamos ver aqui princípios que devem sempre estar norteando a nossa vida. Queridos, Marcos 11 eu levo sempre para a minha vida como tudo. Aqui está 5 passos que o cristão deve tomar na sua vida. Mas vamos começar em Filipenses 3:1. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí Paulo diz assim, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Isso aqui também é um fundamento que você deve colocar na sua vida todas as vezes que você vai ouvir a palavra de Deus. Se você, ao iniciar ouvir a palavra de Deus, começa já aquele pensamento: isso aí eu já conheço, você vai perder aquela revelação e aquilo que Deus quer falar com você. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas quando Deus vai falar aquilo que você já sabe, pare para ouvir, porque Deus tem algo para tratar especificamente com você através daquela passagem. Amém, pessoal? Não fique presumindo que Deus funciona do nosso jeito. Não, Deus ele tem um jeito de ser. Eu sempre me lembro de uma situação. Uma irmã chegou na igreja e ela trouxe o marido pela primeira vez. E ela, o que ela imaginava? Vai chegar lá, o pastor vai pregar sobre salvação, porque ele precisa se converter. O que Deus me usou para pregar? Sobre perdão. E foi aquela mensagem que tocou o coração dele, que levou ele a se entregar a Jesus. Por quê? Porque, querido, ele precisava aprender a perdoar, e Deus falou muito forte com ele sobre aquilo. E se eu falo sobre salvação? Talvez ele não se sentia perdido no sentido, usar a palavra salvação no sentido genérico, mas quando eu falei sobre o perdão, na verdade Deus me usou para falar sobre o perdão. Deus tocou o coração dele, falou com ele sobre aquela palavra, ele viu a impossibilidade que ele tinha para perdoar, e aí ele chegou à conclusão que ele precisava de um Salvador, porque só Deus para nos ajudar, às vezes liberar perdão, depende do que acontece na nossa vida. Amém, pessoal? Então não presume que Deus vai agir do jeito que você imagina, deixa Deus trabalhar. Me lembro aqui também daquela passagem de Naamã, todos vocês conhecem. O Naamã teve um grande problema para receber a sua cura. Por quê? Porque ele presumia que por ele ser Naamã, por ele ter um status na sociedade, quando ele chegasse ao profeta, o profeta ia tratar ele diferenciado, mas o profeta não tratou ele diferenciado. O profeta foi usado por Deus. Quando Naamã chega até o profeta na verdade nem fala com Naamã. O que o profeta faz? Chama lá o seu obreiro, trazer para os dias de hoje, na linguagem de hoje, para você entender, e o profeta diz para o obreiro: vai lá e fala para o Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ficar curado. Meu irmão, o Naamã, o profeta nem atendeu Naamã, nem recebeu Naamã. E Naamã quem era, meu irmão? Um homem de muita influência. Ele era uma autoridade na cidade, ele era alguém muito conhecido. Mas o profeta estava ali guiado por Deus para tratar os assuntos como deveria ser tratado. A pior lepra de Naamã não era a lepra que ele estava vendo no seu corpo, não era aquela lepra que quando ele tirava o seu uniforme do exército cheio de patente, ele se deparava com a sua verdade, com a sua imundícia. Essa não era a pior lepra. A pior lepra era o quê? A vaidade. A pior lepra era a exaltação. E Deus tratou a fonte, a raiz do problema. Quando ele não é atendido, já começou um problema. Como assim? Eu vou lá ao templo e o profeta não fala comigo. Ele não sabe quem eu sou? Deus já estava trabalhando a vaidade. Você precisa baixar a bola, porque você é um grande senhor do exército, mas aqui você é alguém comum. Consegue compreender, pessoal?
e você precisa de Deus. Então, nós às vezes presumimos, e aí quando o jovem fala para o Naamã, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o que o Naamã falou? Naamã saiu irado, ele reúne os seus auxiliares, os seus assessores, e diz assim: olha, tinha tanto rio melhor para mergulhar aqui, por que ele não mandou para o rio tal, para o outro rio, mas me mandou para o pior rio, o rio imundo, de água suja? O que Deus estava tratando? A vaidade, meu irmão. Precisa se humilhar às vezes, amém, pessoal? Porque às vezes a arrogância, a soberba, a gente acha que ela não é uma lepra. Naamã estava preocupado com a lepra do seu corpo, mas a pior lepra ele não estava vendo, e Deus tratou a pior lepra. Consegue compreender, pessoal? E tratou depois a lepra do corpo. E aí os seus auxiliares dizem: mas Naamã, se alguém te pedisse alguma coisa difícil para ser curado, você não faria? Faria. Então o que custa você mergulhar no rio? E aí ele falou: puxa, é verdade. Aí ele foi lá e mergulhou 7 vezes. Não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6 que ele ficou curado. Foi na 7ª. Por quê? Porque era um homem que só dava ordem, mas ele precisava ser humilde e aprender a obedecer também. É isso que Deus tratou com Naamã. Então, às vezes a gente presume, meu irmão, como Deus tem que fazer. Só receba aquilo que Deus vai falar. Amém, pessoal? Deus sabe que trata. Então, o que eu quero dizer com isso? O Naamã, querido, presta atenção nisso. Ele chegou para os seus auxiliares e disse assim: eu pensei, depois você pode conferir lá. Ele diz: eu pensei que eu fosse chegar lá e falar com o profeta, ele ia colocar a mão na minha cabeça e chacoalhar sua mão sobre o meu corpo e declarar cura. Ele não fez nada disso, mandou eu pular no rio lá. O que Deus estava trabalhando? Não queira determinar como Deus trabalha. Seja servo, ouça a voz de Deus. Então eu não sei se você chegou aqui presumindo que Deus vai fazer de alguma forma, se você pré-definiu como que tem que ser. Meu irmão, se entregue a Deus, deixa Deus falar o seu coração, e é isso que Deus quer fazer hoje, amém? Então Paulo, ele diz assim: olha, eu escrevo-lhe de novo as mesmas coisas, eu escrevo de novo a mesma coisa. E aí ele diz: e não é cansativo para mim, não é cansativo para mim. E ele diz o quê? E é segurança para vocês. É como se Paulo falasse assim: ó, eu vou falar de novo o mesmo assunto, eu não me canso de falar sobre isso, não é cansativo para mim, e falar a mesma coisa para vocês é segurança, porque tem gente, meu irmão, que ouve a palavra 10, 20 vezes e não bota em ação, e Deus tem que tratar de novo o mesmo assunto, amém? Estão aqui comigo, pessoal? Quem está comigo, diga graças a Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, não adianta, não presume, se renda à voz do Senhor. Vamos agora lá para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 12 em diante. Marcos 11, 12. Se você quiser acompanhar pelo telão, já está postado aqui. Preste atenção em cada detalhe dessa passagem, porque muitas coisas aqui eu quero ressaltar, mas a leitura é fundamental, amém? Vamos lá. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Diga comigo: Jesus teve fome. Você que já ouviu pregar isso, eu digo para você: não presuma. Eu vou dizer de novo a mesma coisa, e é segurança para você, amém, pessoal? Jesus teve fome, guarda isso, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Por que Jesus foi procurar figo numa figueira quando não era tempo de figo? Porque esse tipo de figueira, nascido nessa região, quando ela tem flores, é porque tem figo, folhas porque tem figo. Se nesse caso aqui havia folhas, mas não tinha fruto, aqui me mostra uma vida que vive de aparência, parece que é uma coisa, mas no fundo não é. Pega isso para você, amém, pessoal?
Então Jesus só foi naquela figueira por quê? Porque se ela tinha folha, ela estava dizendo que ela tinha figo, mas na verdade não tinha. Conseguiram entender? Versículo seguinte: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos ressaltar alguns pontos aqui para a gente pular e para onde a mensagem realmente vai falar conosco. Primeira coisa, Jesus teve fome. Segunda coisa, Jesus foi ver se nela havia figo. Aqui mostra a humanidade de Jesus. Repita comigo: humanidade de Jesus. Diga: Jesus estava nessas circunstâncias como eu e você. Diga para o seu vizinho: como eu e você. Jesus não estava aqui como Deus. Primeiro, porque Deus não tem fome. Jesus teve fome. Então ele estava aqui como humano. Então aqui mostra um Jesus humano, homem. Amém, pessoal? A humanidade de Jesus. Assim como eu e você tem fome, Jesus teve fome. Deus não tem fome. Segunda coisa que prova a humanidade de Jesus: Jesus foi ver se nela acharia figo. Ele foi verificar. Deus é onisciente, ele não precisa verificar, ele já sabe de antemão. Consegue entender? Então, se Jesus estava aqui verificando se havia figo, ele estava como homem. Ele não estava aqui como Deus, que é onisciente, sabedor de todas as coisas. Então diga comigo: humanidade de Jesus. Por que que eu preciso que você entenda que o que nós vamos aprender agora está no contexto de Jesus homem? Porque se você não entender esse princípio, esse fundamento, quando eu te ensinar, que eu vou ensinar agora, você vai falar: mas isso era Jesus, né? Quem sou eu? Ah, mas Jesus podia, Jesus era Deus. Eu provei para você aí, através da Bíblia Sagrada, que aqui não está falando de Jesus Deus. Aqui está falando de Jesus homem. Então, o que nós vamos agora entrar, os 5 passos da vitória que Jesus ensina, mostra que eu e você, que estamos na mesma condição de Jesus, podemos fazer a mesma coisa que Jesus diz aqui. Amém, pessoal? Então Jesus foi ver se nela havia figo, não achou, porque não era tempo de figo. Leia comigo o versículo 14, diga comigo: e Jesus falando, disse à figueira. De novo: e Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora vamos passar lá para o versículo 20. Vai acontecer algo aqui nesse caminho que sai um pouco do contexto, mas no versículo 20 volta para o contexto. Por falta de tempo, vamos pular aqui esse período e vamos para o versículo 20. Vamos ler o 19 para ficar mais fácil de entender? E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Que cidade era essa? Betânia. Jesus andava 3 quilômetros todo dia, meu irmão, de Jerusalém a Betânia. Repita comigo: Jesus andava 3 quilômetros todo dia. Amém, pessoal? Por isso Jesus tinha uma saúde boa, né, irmão? Ou ele tinha uma saúde boa só porque ele era Deus? Que as pessoas falam: ah, mas ele era Deus. Sim, ele estava num corpo incorruptível. Mas Jesus, tudo que ele faz, deixa exemplo para nós. Diga comigo: Jesus me dá saúde, mas sou eu que cuido dela. De novo: Jesus me dá saúde, mas sou eu que cuido dela. Amém? Mas é só um detalhe, não precisa ficar preocupado, não. Ah, o apóstolo está falando isso. Não, só receba isso no seu espírito. Amém, pessoal? Vamos lá. E aí, sendo tarde, ele saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, diga comigo, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Meu irmão, no outro dia, quando eles passam, eles observam que a figueira secou desde as sequinha, desde as raízes, foi de dentro para fora. Amém? E versículo 21 diz: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu fizeste o quê? Meu irmão, a Bíblia está falando a verdade? Jesus amaldiçoou a figueira? Mas que palavra de maldição Jesus proferiu? Às vezes nós achamos que maldição é você falar desgraçado, maldito. Não, Jesus deu uma sentença. Uma sentença com uma autoridade negativa, ela é maldição. Agora,
essa sentença negativa, no sentido de exterminar aquilo que não dá bons frutos, é positivo para a nossa vida. E é aqui que eu quero te ensinar. Então, quando Pedro olha para aquilo e diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus disse, versículo 22, e Jesus respondendo disse, o que Jesus respondeu? Tende fé em Deus. Meu irmão, vamos pensar aqui. Jesus amaldiçoou a figueira, no outro dia, quando eles passam a figueira seca, Pedro olha e fala: mestre, olha o que aconteceu com a figueira que você amaldiçoou. Jesus bateu a mão no peito e falou: aqui tem ungido de Deus. Foi isso que ele fez? Foi isso, irmão? Aqui tem homem ungido, foi isso que ele fez? Percebe, meu irmão? Jesus não se gabou não, meu irmão. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar o princípio de uma vida abençoada. Quando ele indagado, Jesus não se exaltou, também aqui tem homem consagrado, irmão, aqui tem poder, aqui tem ungido do Senhor, enviado do céu. Não, quando Jesus é questionado, ao invés dele se exaltar, ao invés dele se autopromover, ele diz o seguinte: Pedro, tende fé em Deus. Jesus aproveita esse questionamento para ensinar o que eu chamo de 5 passos de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa. Esse tende fé em Deus, quando você vai estudar a Bíblia mais próximo do original, lá está assim: tende a fé do tipo de Deus. Faz mais sentido, e você vai entender por quê. Preste atenção nisso. O contexto mostra que não é só ter fé no sentido de esperança, no sentido de pensamento positivo, como muita gente pensa. Não. Aqui é: tende a fé do tipo de Deus. Repita comigo: tende a fé do tipo de Deus. Daqui a pouco eu te explico que fé é essa. Aliás, daqui a pouco você vai entender melhor que fé é essa. Mas eu já posso te explicar qual é a fé do tipo de Deus. Vamos pensar comigo? Diga comigo: Jesus disse à figueira. Agora diga: Jesus disse à figueira. E Deus disse: haja luz. Pegou alguma coisa semelhante? Qual é a fé do tipo de Deus? A fé que fala. Quem tem fé fica ali: eu tenho fé. Ah, Deus, Ele sabe. Não, meu irmão, quem tem fé se expressa. Estão me compreendendo, pessoal? A fé do tipo de Deus é a fé que tem voz. Deus olhou para a terra e disse: haja luz. Jesus olhou para a figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Aí Jesus, ele pega, diante daquela admiração de Pedro e dos discípulos, ele ensina o passo da vitória. Tende a fé do tipo de Deus, uma fé que fala. Você viu o problema, viu a dificuldade? Abra a boca e declara. Fale. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de poder de palavras, eu estou falando do poder da palavra de Deus. Consegue entender, sim ou não? A minha palavra tem poder quando eu falo sobre a palavra de Deus. Consegue entender? Se eu falo a mesma coisa que Deus disse, a minha palavra vai operar. Agora não pense que isso aqui é autoajuda, como prega os coach. Fica falando coisas positivas, que é bom, joga para o mundo e o mundo devolve para você. Meu irmão, para com isso, o mundo devolve nada. O mundo é neutro, isso aí é babaquice. Quem te abençoa é Deus. Amém, pessoal? Tudo que você planta, você colhe, mas quem te traz de volta isso é Deus. De Deus não se zomba, tudo que o homem planta, ele colhe. Deus vai fazer você colher. Não é o mundo que te devolve, é Deus quem faz você colher. O mundo é neutro, amém, pessoal? Então não tem nada a ver com palavras positivas, não tem nada a ver. O mundo conspira ao meu favor. Se conspira não é a favor, já é contra. Até a própria frase está mal construída. Mas os coaches pregam isso, e o povo ouve e vai lá repetindo: é verdade, eu estou abençoado, eu estou abençoado, eu estou abençoado. Você pode dizer que está abençoado em nome de Jesus. Amém. Porque o poder está no nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus, a tua palavra diz isso. Por isso eu não aceito viver dessa forma. Eu estou mandando em Deus? Não, eu estou sendo um agente operador do poder de Deus. Amém, pessoal? Eu não mando em Deus, irmão. Quem sou eu para mandar em Deus? Eu sou servo, eu sou filho.
mas eu posso, como servo de Deus, me levantar como autoridade, cheio do Espírito Santo, e usar o poder que Deus me deu. Deus deu a você, Deus deu à igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Jesus, ele volta para os discípulos e diz: tende a fé do tipo de Deus. Querido, primeira coisa que eu quero ressaltar: o que na sua vida não está dando bom fruto? Pensa agora. Qual é a árvore infrutífera que está ocupando a tua vida? Já sei, os evangélicos vão falar: irmão, vamos fazer uma consagração aqui e pedir para Deus tirar. Aí começa as coisas de crentice. Vou consagrar para Deus tirar. Meu irmão, tende a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é você que age. É você que vai em nome de Jesus. Mas eu não tenho que consagrar, meu irmão, se eu sou o mesmo Espírito com Deus, aquele que está em mim e eu estou nele, é um comigo, o que mais eu preciso? Eu só preciso me encher de Deus. Eu já sou abençoado, eu já sou nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Se você não é, seja agora. Amém, pessoal? Se você não nasceu de novo, nasça agora, receba Jesus na sua vida. Meu irmão, isso não é autoajuda, não tem nada de palavras positivas, aqui tem Bíblia. É a ajuda do alto. Repita comigo: a ajuda do alto. Amém, queridos? Então Jesus diz: tende a fé do tipo de Deus. Jesus, diante de uma figueira infrutífera, ele abre a boca e declara o que ele queria. Deus olhou para a terra estava sem forma e vazia. Diga comigo: terra sem forma e vazia. Faz sentido para você vida sem forma e vazia? O teu território, terra, é onde você habita. A sua vida às vezes está sem forma e vazia. A sua família às vezes está sem forma e vazia, sem sentido. O que você está fazendo? Diga o que você quer. Diga em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o Senhor tem edificado a minha casa. Eu tenho levado a minha palavra para o seu lar. Portanto, diabo, sai com a sua frieza conjugal, sai com as suas brigas, suas contendas. Diga, meu irmão, mande, exerça o poder. Amém, pessoal? Fale em nome de Jesus, assume a sua posição. Vamos continuar? Porque Jesus respondendo e diz: tende fé em Deus. Olha lá: porque em verdade vos digo, diga comigo, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, diga comigo, qualquer que disser. O que significa a palavra qualquer que disser? Qualquer um. Jesus está dizendo: eu pude fazer isso, mas qualquer um que tiver a fé em Deus, qualquer um que tiver a fé do tipo de Deus, qualquer um quer dizer eu e você. Alguém pode dar graças a Deus? Graças a Deus. Se você tem a fé do tipo de Deus, que é a fé que se levanta, declara, se posiciona, não é aquela fé passiva, aquela fé de pedinte. Isso era para antes do Calvário, quando o diabo tinha poder sobre a terra. Pós-Calvário, nós estamos libertos. Satanás perdeu a batalha. O nome de Jesus, ele é o todo poder no céu, na terra e debaixo da terra. E o nome de Jesus não está com Jesus, o nome de Jesus está com a igreja. Alguém aqui é a igreja do Senhor? Amém. Quem é a igreja do Senhor? Diga: eu sou. Se você é a igreja do Senhor, meu irmão, você faz parte dela, você é membro do corpo de Cristo. O poder do nome de Jesus está com você. Amém. Está comigo. Então eu posso me levantar em nome de Jesus e declarar. Isso não é mandar em Deus. Vocês estão aqui comigo, meu irmão? Sim. Mente inteligente, amém, pessoal? Culto racional. Você não manda em Deus. Você manda aqui nessa terra. Você manda no diabo. Você não está mandando em Deus. Quando alguém exerce uma autoridade, ele está fazendo valer o poder que foi dado a ele. Se você vira um mendigo espiritual, você não está considerando-se como filho de Deus. Porque filho não mendiga nada do pai. Amém? Amém? Filho não faz isso. A palavra de Deus diz que nós somos reis e Rei fica implorando por algo? Rei declara, meu irmão. Governa. O rei tem a última palavra. Você tem a última palavra na sua vida. Claro, tudo isso dentro do contexto da palavra de Deus. Amém, pessoal? Estou pregando para crente aqui, amém?
cristãos em Cristo Jesus. Então é dentro desse contexto. Se eu estivesse falando com um ímpio, essa mensagem não serviria para ele. Se você ainda não aceitou Jesus, isso aqui é uma promessa na sua vida, mas se você se rendeu a Jesus, isso não é mais promessa, é fato. Por quê? Se você não recebeu Jesus, a mensagem para você é: se renda a Jesus hoje, para que você faça parte de tudo isso. Se não se render a Jesus, isso é para filho, é para o povo de Deus. Existem duas famílias na terra: a família de Deus e a família do diabo. Não existe uma terceira família. Paulo diz: me ponho de joelho diante da família a qual todo o povo chama pelo nome, a saber, Deus. Uma família de Deus. Jesus diz: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo dele. Existe outra família, a do diabo. Existe dois reinos, das trevas e de Cristo. Se você é da família de Deus, nasceu de novo, esse é o poder que está sobre a sua vida. O poder do nome de Jesus. Se você não é, não adianta eu te mentir para você. Eu posso aqui virar uma religião e ficar falando para você: não, fica firme, Deus ele vai olhar para você, eu vou orar por você, vamos fazer uma novena, vamos fazer uma dezena, vamos fazer uma trizena, e qualquer zena no mundo aí para a sua vida melhorar. Não, meu irmão, o princípio é: nasça de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Está ruim com a vida que você herdou de Adão? Então tem que nascer de novo. Esse é o pontapé inicial. Depois que você entrou para a família de Deus, é a guerra espiritual. A guerra espiritual é o combate da fé, é combater para ficar na palavra. Amém, pessoal? Então, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer que fazer o quê? Disser ao monte: erga-te e lança-te. Leia lá para mim, por favor. Vamos lá. Erga-te. Continua. E não. Você tem coragem de ler de novo isso? Vamos ler de novo? Começa lá no porquê. 1, 2, 3. Percebeu que tem a ver com você isso aqui, não com Deus? Esse ensinamento de Jesus foi a indagação de Pedro com o que tinha acontecido. Pedro, admirado, diz: secou Jesus. Jesus, eu vou ensinar você, Pedro. Qualquer que disser esse monte, tendo fé em Deus, pode acontecer a mesma coisa. Pedro, tem de fé em Deus, porque qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Nós vimos 2 passos aqui. Primeiro é ter fé do tipo de Deus. Segundo é dizer ao monte. Diga comigo: dizer ao monte. Diga: fé em Deus, e abrir a boca e dizer. Amém, pessoal? Não existe, os pentecostais inventaram um negócio, oração em espírito. Não tem fundamento bíblico para inventar isso, mas inventaram. O que é oração em espírito? Irmão, agora a gente vai ficar em espírito de oração. Todo mundo fecha a boca e fica. Isso aí veio de uma outra religião que só falta eles fazerem assim, ó. Irmão, isso aqui acalma. A fé não acalma. A fé ativa um poder dentro de você que faz você ser operante. A fé não te diminui. A fé desperta. A calma não é proveniente de exercícios respiratórios. A calma é a presença do fruto do Espírito dentro de você. A temperança e o equilíbrio. É aquilo, a natureza de Cristo habitando dentro de você. Amém, pessoal? Consegue entender, sim ou não? Então Jesus está dizendo: qualquer que disser ao monte, diga ao monte, diga ao problema. Olhe para o problema e se posicione. Você tem fé em Deus? Tenho. Então diga ao mal que está na sua vida: erga-te e saia daqui. Assuma-se como autoridade de Cristo na terra.
Não como religioso passivo, ó Deus, ó Senhor. Não, meu irmão, como autoridade de Cristo. Jesus tem misericórdia de mim, Ele já teve, Ele já morreu por você. Jesus tenha compaixão de mim, Ele já teve, Ele já foi na cruz por você. Agora assuma, se encha do Espírito Santo. Assuma a sua posição em Cristo e diga ao problema: erga-te e lança-te no mar. E aí diz, e não duvidar. Terceiro passo, atitude de vencedor. Não duvide no coração. Agora deixa eu ensinar um segredo para você, meu irmão. Eu entendi isso muito cedo, graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, foi fundamental esse entendimento para tantos milagres que eu já vivi e para tantos milagres que Deus já fez através do meu ministério. Eu aprendi que não duvidar no coração não tem nada a ver com não duvidar na mente. Eu posso duvidar na mente, mas não no coração. Por quê? Porque é aqui que vem a sugestão: não vai acontecer, é câncer, fechou-se as portas, é incurável, é Covid, é isso. É aqui que vem a dúvida. Jesus me deu o direito, falou: você pode duvidar na mente, porque aí raciocina, mas não deixa isso descer para o seu coração, porque se descer para o seu coração, perdeu a bênção. Duvidou no coração, no teu íntimo, perdeu. Por quê? Porque você já teve a chance de raciocinar, de analisar o quanto é difícil a guerra, o quanto é cruel aquele diagnóstico, mas também você teve a chance de analisar que Deus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Se você deixou descer a dúvida, você fez uma escolha, porque você poderia ter deixado descer a palavra. Conseguiram compreender? É por isso, quando você for orar, na tua mente vier, você precisa saber disso, porque aqui muita gente, por não saber, perde a bênção. Você está orando em nome de Jesus, vem a dúvida é fruto de raciocínios. Consegue entender, sim ou não? Você analisa a circunstância, você bota informação ali dentro, mas você tem outra informação, que é aquilo que Deus fez. Quantos entenderam, diga amém. Fica firme, está acabando a mensagem, para fechar com chave de ouro, mas concentra a sua fé. Amém, pessoal? Não é nada místico, você precisa entender a palavra e agir a palavra. Entenderam? Preste atenção. Quando a dúvida bate na tua mente, continue, não pare. É a tua mente raciocinando, mas lá no seu coração tem a palavra. Deveria ter, se não tem. A boca fala do que o coração, então o teu coração está cheio de Bíblia. Se não está faltando ler Bíblia, está faltando ouvir a palavra. Amém, pessoal? Conseguiram entender? Por isso você não pode deixar a dúvida descer aqui. Eu já orei, irmão, diversas vezes, e o diabo vinha falar: não vai ter jeito. Já atendi várias pessoas, já acompanhei várias pessoas em estágio quase que terminal. Por que eu digo quase que terminal? Porque Deus reverteu. Mas olhava lá na cama e a mente dizia: não vai aguentar, não vai ter jeito. Mas lá dentro dizia: eu posso todas as coisas, e tudo é possível para mim. Ainda que esteja morto, ainda que o pior aconteça, eu posso reverter. Quantos entenderam? Diga amém. Então não duvide no coração, irmão. A primeira dúvida na mente veio aqui. Diga comigo: eu preciso aprender a duvidar da dúvida e não de Deus. Amém? Bateu a dúvida aqui, repreenda. Em nome de Jesus eu não aceito. Pai, a tua palavra diz isso. Agora você está enrascado se você não conhece a palavra. É por isso que a fase com Deus, ela é bem clara. Você começou na fé, você precisa ser acompanhado espiritualmente. Não é vir uma vez cada 15 dias na igreja, na Santa Ceia, e achar que as coisas vão acontecer. Você vai sempre viver com uma muletinha debaixo do braço, sempre depender de alguém. Agora, se você aplica o coração e aprender a caminhar pela fé, você se torna autônomo e passa a depender da sua fé. Você crê na sua fé. Você pode até pedir ajuda para o pastor: pastor, une a sua fé comigo, eu estou diante de uma batalha. Mas a palavra de Deus diz: vamos unir a nossa fé, porque a Bíblia diz: o que dois ligar na terra será ligado no céu. É a oração de crente. Pegou a visão, sim ou não? A oração de crente. Então não duvidar no coração. Diga comigo: mais crê. O que está escrito lá? Mais crê que se fará
o que Jesus disse, e tudo que Jesus disser será feito. Amém? Foi isso que você leu aí? Vocês caíram na minha, né? Vamos ler de novo? Não duvidar no coração, erra e te lance no mar, e não duvidar em seu coração, diga lá, mas crê. Leia. Quem disse? Vocês não estão crendo não, irmão. Um gato pingado da igreja creu. Não, eu tenho que crer no que Jesus disse. Meu irmão, o que eu disse no início? A minha boca tem que falar aquilo que Deus falou. Se o meu coração está cheio da palavra, a hora que a minha boca fala, sai o que da boca? Sai o que, igreja? Então eu tenho que crer em quem? Naquilo que eu disse. Eu disse. Naquilo que diz. Tudo o que disser-lhe será feito. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não duvide no coração, mas creia que se fará o que diz. Tudo o que disser, Pedro, será feito. 5 passos para viver uma vida abençoada. 5 passos para decretar a maldição da miséria, da falência, do fracasso, da doença. Tende a fé do tipo de Deus. Dizer ao monte, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz. Tudo que você disser será? Se você analisar aqui, o verbo crer aparece uma vez, e o verbo dizer aparece 3 ou 4 vezes. O que Deus está dizendo? Aquilo que você fala é mais importante do que aquilo que você crê. Não adianta você crer certo, mas não abre a boca para declarar, fica caladinho. O mal está pintando e bordando, você está lá, irmão, ora por mim, irmão, pastor. Eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda ao pastor. Vocês estão entendendo o equilíbrio? Estão entendendo o meio termo? Caminho do bom senso, sim ou não? O equilíbrio. Estou dizendo que você não pode pedir oração para o pastor. Estou dizendo que você não tem que ficar como crente, meio de engano, oração de um de outro. Tem gente que até publica no Facebook, ele faz oração no Facebook. Às vezes eu leio algumas coisas, hoje não mais, porque eu não tenho nem mais tempo. Mas às vezes eu li algumas coisas no Facebook que dava a sensação que o Facebook era Deus. A pessoa falava ali como se fosse Deus do outro lado. Não, meu irmão, Deus não usa Facebook, não adianta você fazer isso. Você tem que se posicionar. Amém, pessoal? 5 passos da vitória. É isso que você tem que fazer. O que você tem feito? Murmurado, reclamado? Enchido o seu coração só de comédia, só fica vendo meme no Instagram? Então não tem palavra no seu coração, irmão. Toda piadinha nova que sai, você sabe na ponta da língua. Estão me entendendo? Esses dias começaram lá um negócio, lá ele para cá, lá ele para lá ele 1000 vezes, lá ele, onde vocês arrumaram esse negócio? É meme, pô, tá, lá ele. Falei, lá ele 10 vezes. Você pode falar lá ele, tá bom, pessoal? Eu estou falando sobre exageros. A pessoa sabe tudo de meme, a pessoa sabe tudo de piada, a pessoa sabe a última música que o Henrique Juliano gravou, mas não sabe nada da palavra de Deus. Mas se você falar para ele, você é cristão? Sou. O que você conhece de Jesus? Jesus foi um homem bom, morrer na cruz. Morreu na cruz para me dar luz. O nome dele é Jesus. Estão me compreendendo, meu irmão? Quem é Deus? Deus é o Criador do universo. O que mais? É Pai de Jesus Cristo. O que mais? É Todo-Poderoso. É. E quem é você? Aí ele diz, eu sou um pobre, miserável, pecador. Já mostra que não conhece nem Jesus nem Deus. Porque o próprio Deus Todo-Poderoso que ele diz, olha para ele e diz, filhinho, filhinho, amado. Diga assim, nosso Pai é muito carinhoso. Diga assim, ele não segue aquela regra que se elogiar filho, o filho se perde. Diga, isso aí é para mundo. Diga assim, o meu papai elogia a gente demais. Chama a gente de filhinho, de amado. Amém, pessoal? Diga assim, eu vou imitar ele a partir de hoje. Vou chegar em casa e elogiar meu filho. Vou dizer para ele, meu filhinho, eu te amo.
Amém? Porque o meu pai, ele não economiza elogio. Se ele não economiza, por que eu vou economizar? Amém? Mas aí a pessoa faz o quê? Não, eu sou um pobre, miserável, pecador. Ou faz igual uma vez eu vi um pastor orando, ele orando: Deus, em nome de Jesus, eu não sou digno, porque eu sou o estrume do cavalo do bandido. Além de ser estrume, é do cavalo do bandido. Preste atenção. Eu estou falando mal do pastor, estou dizendo que não é assim, meu irmão. Não estou falando mal do homem, estou falando mal da palavra. Deus me dá o direito de julgar profecia e não profeta. Por isso não falei dele, falei do que ele disse. Consegue entender? E as pessoas acreditam nisso. Ah, apóstolo, mas isso é humildade. Humildade é reconhecer a grandeza do seu Deus, irmão. E a sua pequenez. Deus, sem ti eu nada sou. Deus, eu sei que se não fosse o Senhor na minha vida, eu estava perdido, condenado ao inferno. Mas o Senhor me salvou. E o Senhor me chama de filho. Eu tomo posse disso. O Senhor diz que eu sou participante da sua natureza. Eu não sou digno com as minhas forças, mas o Senhor me tornou digno e eu recebo isso, Pai. A sua dignidade eu aceito na minha vida. Por isso se levanta, meu irmão, a partir de hoje, tome a sua posição, diga o mal que cesse, diga o problema que sai, abençoa a sua casa, abençoa a sua vida. Isso não é palavra de autoajuda, é declarar aquilo que Jesus declarou, é falar o que Jesus falou. E tem um mal na sua vida, amaldiçoa esse mal em nome de Jesus. Amém, pessoal? É o mal, não é pessoas. Amaldiçoa o mal, diga: Satanás, sai em nome de Jesus. Essa briga constante no meu casamento vai sair em nome de Jesus. Essa incompatibilidade de gênero, eu não aceito mais, Senhor. Eu tento agradar e eu desagrado, ela tenta me agradar e desagrada. A gente se ama, mas não consegue estar junto. Quando a gente está junto, a gente se mata. Quando a gente se distancia, a gente sente saudade. Esse mal tem que sair de nós. Amém, pessoal? Toma posse da sua vitória. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus, irmão. Vamos falar com o nosso Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido. Deus falou ao nosso coração. Agora, você cheio dessa palavra, ore à altura dela agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por entender esse princípio. Muitos de nós aqui já sabíamos, Pai, mas às vezes não agimos. Mesmo sabendo, nós caímos na religiosidade, de ficar implorando, de ficar tentando ser atendido por Ti, quando na verdade o Senhor nos chama de abençoados, quando na verdade o Senhor diz muito claro que o Teu poder estaria sobre nós ao descer sobre nós o Teu Espírito. E às vezes nós não fazemos uso desse poder, Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, nós vamos nos levantar nessa autoridade. Vamos nos posicionar, ó Deus, como seus filhos, e declarar em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vamos declarar em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a sua palavra, ela se torne real, que o verbo se torne carne, que saia das folhas da Bíblia Sagrada essa palavra, e se manifeste em nossa vida, dando forma ao que o Senhor diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Se você precisa ordenar agora em nome de Jesus, que algum mal seque, que algum monte seja lançado fora da sua vida, faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Se você tem que declarar, talvez é uma doença, enfermidade, é um câncer, diga esse câncer que ele seque agora, em nome de Jesus Cristo. Diga esse mal que desapareça em nome de Jesus. Você é a autoridade de Deus aqui na terra, e o nome de Jesus é o poder de Deus em operação. Exerça agora a sua autoridade, exerça a sua fé, em nome de Jesus Cristo. Isso, se posicione agora.
Oh, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, Pai. Nós tomamos posse do que o Senhor fez na cruz por nós. Nunca